sobre libertação, capítulo 10 de Lucas. Eu gostaria de frisar um versículo aí, e seguintes, né? Versículo 16 de Lucas. Estão conosco aqui, já esqueci o nome, o pai e a mãe. A Zilda e a Ademir, amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Eu sou meio ruim de nome. Preciso conviver bastante tempo para lembrar os nomes, né? Amém? A irmã também está vindo firme ali, né? Que bom, viu? Lembra, fala de novo o nome aí. Ariane. Ariane. Seja firme, viu, Ariane? Amém? Jesus falou assim, ele que falou isso: sem mim nada podeis fazer. Né? Ah, mas eu faço isso, faço aquilo. Nem preciso de Jesus, né? Mas mal a pessoa que pensa assim entende que ela tá, que sempre tem uma armadilha para ela, né? Por isso que eu lembro sempre daquele versículo que Jesus falou assim, chegaram em Jesus e falou assim: Senhor, mestre, por que aquela torre de Siloé caiu na cabeça daqueles 17 homens lá e matou eles, né? Jesus não respondeu porque caiu, porque não caiu, né? Ele falou assim: se vocês não se converterem, todos morrerão igualmente. Então daí que eu falo que sempre tem uma torre pendurada, né? E quem dá o livramento é o Senhor. Amém? Eu gostaria de tocar nesse versículo aqui, versículo 16 do capítulo 10 de Lucas, diz assim: quem vos der ouvido, vão comigo? Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. Poderíamos ver umas 10 vezes isso aí, né? Umas 10 vezes essa palavra. Bom, aqui nós temos, primeiro ponto que nós temos nessa palavra, o que deve ser para nós, para aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus, que estão engajados na obra do Senhor, que estão já, vamos dizer assim, falando da palavra do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, para que se animem com esse versículo, né? Quem vos ouve a voz, né? A mim me ouve. Então, se você vai falar a palavra do Senhor para qualquer pessoa, para qualquer pessoa que tenha uma religião ou que não tenha nenhuma religião, e você for falar a palavra do Senhor corretamente, a palavra do Senhor como ela é, então você não precisa ficar preocupado, porque você tem um amparo no Senhor. Quem te ouvir, vai ouvir Jesus. Segundo ponto, você precisa entender a importância da tua vida agora, porque até pouco tempo você ia lá para uma igreja, para um local, para um círculo religioso de oração, sei lá o que, mas você ia pensando em fazer a sua obrigação. Hoje, né, nós não ensinamos assim, nós ensinamos que cada um de nós somos discípulos do Senhor. Nós temos um compromisso. E se nós somos portadores da palavra de Deus, o Jesus falou assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia não fala, Jesus não falou que o inferno não vai lutar contra a igreja, né? Ele disse que não vai prevalecer. Então o irmão trouxe aqui, por exemplo, dos desafios, das lutas que nós passamos aí, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e é verdade. Então nós precisamos o quê? Se nós somos portadores da palavra do Senhor, então nós temos que, o pouco que nós recebemos, nós precisamos transmitir, né? Ah, mas eu sei tão pouco, pastor, sabe? Pois é, tem gente que sabe nada, né?
E eu comparo sempre essa palavra quando Deus lá no deserto fez chover o maná. Eu sempre comparo essa palavra, né? Quando caiu o maná no deserto, Ele mandou recolher o maná, né, para cada dia. Quem recolheu, aqueles gulosos que recolheram o maná para mais dias, o que aconteceu com o maná? O maná apodreceu. E a palavra de Deus é esse maná. Por isso que Jesus falou assim: olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, se nós recebemos esse maná de Deus, que é o pão nosso de cada dia, que é a palavra de Deus em nós, e nós não fazemos importância dela, não damos caso dela, ou desfazemos da palavra do Senhor, ou até mesmo não procuramos entender que a palavra está falando conosco para o nosso bem, ela tem uma tendência de estragar dentro de nós, de virar o outro lado da espada. Está entendendo, queridos? A espada, o outro gume da espada, que fala lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, o Senhor fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que ela entra e sai cortando. E é por isso que a palavra diz assim, Jesus falou assim: eu não vim para julgar o mundo, porque o mundo já tem quem o julgue. Significa essa espada. O mundo já tem quem julga. A palavra vem para salvar. Se nós não queremos a palavra, ela se torna contrária, não é? Quando a Bíblia diz assim: não farás para ti imagem de escultura nem daquilo que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, né? Quando qualquer pessoa ou não se prostrará diante dela para adorar, né? Alguém fala assim: ah, mas nós não adoramos a imagem, nós veneramos. Aí você vai lá no dicionário, adorar e venerar é a mesma coisa. Aí o que acontece com isso, né? Só que a gente, quando ele falou não farás para ti, e nós fazemos, já entramos na maldição automaticamente. É automático. Porque Jesus falou assim: quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então nós queremos levantar essa tese, queridos, para poder entender: quem vos ouve a vós, a mim ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. Quando alguém rejeita você, você vai falar um pouco que você sabe. Alguém vai, por exemplo, usa a palavra, está desviado, mas conhece um pouco a palavra e começa a lutar contra a tua vida para derrubar você, para tirar você do sério, para insultar você em questão da palavra do Senhor, não é? O que acontece? Você deve ficar em paz, porque você está fazendo a sua parte. Quem é o teu juiz? Aquele que te elegeu como filho, o que delegou você para pregar o Evangelho, pregar a palavra. Amém? Então você tem que entender: olha, rejeitou a mim, não é um problema. Agora o problema não é rejeitar a mim, o problema é que você está rejeitando, né, Jesus. Quando rejeita Jesus, então é um problema sério para a vida da pessoa. E a Bíblia nos fala, queridos, que existem pessoas que nasceram para a bênção e pessoas que nasceram para a maldição. O que é isso? O que é isso, pastor? Gente que nasceu com a maldição? Eu quero explicar isso aqui. A bênção, ela está disponível para todos os seres humanos da terra. Mas o Senhor já sabia e já sabe que nem todos aceitarão o Evangelho, que nem todos aceitarão a fé. Está entendendo? Que vai ter aqueles que são mornos, que vão ficar a vida inteira ali, né? Olha, eu tenho uma religião, eu sou de uma determinada religião e tal, para mim está bom assim. Como que pensasse assim: olha, eu vou lá, existe um Deus, eu vou lá, faço alguma coisa para agradar a Deus e está tudo bem, né? Não é assim que funciona, né?
nós temos que nos reproduzir em espírito, alma e corpo. Porque quando a Bíblia fala assim, entesourai no céu onde os ladrões não roubam, onde as traças não roem, e quando nós chegarmos lá para receber o nosso galardão, o que vai ser contado, não é? O que vai ser contado vai ser exatamente, não é? Aquilo que nós temos falado da palavra de Deus. Se você pegar, por exemplo, aí, no capítulo 5 de Tiago, vamos pegar lá capítulo 5 de Tiago, finalzinho aí, para a gente poder entender isso aqui, né? A gente vai voltar aí. Capítulo 5 de Tiago. Deixa eu achar aqui onde é que está direitinho, para a gente poder falar, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 5 de Tiago diz o seguinte, finalzinho, ele fala o seguinte, versículo 19, versículo 19 diz assim: mas irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade, presta atenção, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Certo? Então há uma promessa. Se você vai ver, por exemplo, lá em Daniel capítulo 3, capítulo 12, versículo 3, não precisa colocar lá, ele fala assim: quão maravilhosos são os pés daqueles que anunciam, né? A promessa daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam a paz, né? Aqueles que receberão porque anunciaram o Evangelho. Então, em anunciar o Evangelho, há muita importância. Quando a Bíblia fala assim, que nós temos que entesourar no céu, exatamente é isto que nós temos que fazer. Como é que fizemos, né? E se nós tivéssemos o hábito, por exemplo, de pregar o Evangelho, nós pregaríamos o Evangelho para a nossa própria casa, não é? Lá em Deuteronômio capítulo 6, a Bíblia diz que uma ordem para os pais, que devem criar os vossos filhos na educação doutrina do Senhor, falando para eles da palavra de Deus, esteja sentado, caminhando, andando, em todos os momentos da vida, não é? Por quê? Mas você hoje não vê praticamente esse hábito, ninguém fala praticamente de Deus, de Jesus, para a família. E alguns até obrigam os filhos a ir para a igreja, mas não vão, não é? Então é importante a gente ficar apercebido dessas coisas aí, né? Então nós vimos aí já essa questão. Vamos voltar lá. Capítulo 10, de novo lá, né? De Lucas, versículo 16, para a gente terminar essa parte aí. Vamos lá. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Vamos lembrar uma coisa aqui, no geral. No geral. Se alguém rejeita Jesus, não adianta dizer que ama Deus, nem que tem Deus no coração. Porque rejeita aquele que enviou Jesus. Rejeita Deus. Não é? Se Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, aí eu rejeito aquele que ele enviou, o Filho primogênito dele, eu rejeito ele. Como é que ele vai me tratar? Sem analisar, quer dizer, ou analisando, que Jesus falou assim: ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. A mim me é dado todo o poder no céu e na terra. Percebe, queridos?
Então é fácil, por exemplo, eu digo sempre que é fácil a pessoa dizer que ama Deus. Porque Deus não cobra uma mudança de vida do ser humano. Para a gente amar a Deus, para a gente dizer que é um religioso que tem Deus no coração, nós não precisamos provar nada. É só falar. Agora, para nós dizermos que temos Jesus, aí nós precisamos provar. Porque precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque nós precisamos, ajuda eu aí, precisamos o quê? Produzir frutos de arrependimento, ajuda mais, precisamos dar bom testemunho, precisamos ter uma mudança de vida, precisamos provar que temos paz no Espírito, precisamos deixar o Espírito nos conduzir da maneira que o Senhor quer. Jesus falou isso lá para Nicodemos, no capítulo 3 de João, né? O vento sopra onde quer, não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito. Então todas essas mudanças é que vai provar realmente que nós amamos Deus, porque nós amamos aquele que Ele enviou, que nos usou de misericórdia, nos ensinou o Evangelho, que você pode notar, por exemplo, lá no Isaías, quando ele fala sobre a promessa de Jesus, e também em Lucas 4,18, né? Ele fala que ele veio para curar o cego, para que o leproso, para que o coxo ande, para que o surdo ouça, o cego veja. Tudo isso na área espiritual. Para quê? Para que nós, através de Cristo, pudéssemos chegar a Deus. Através de Cristo chegar a Deus. É o único caminho. Não existe um outro caminho. Em outras palavras, ninguém, por mais que diga que ame a Deus, vai chegar diante de Deus. Porque ninguém vai chegar diante de Deus sem servir a Jesus. E para servir a Jesus, precisa ter mudança. Precisa ter uma personalidade transformada. Precisa ter um crescimento espiritual. Precisa ter uma mudança. Então o que acontece, queridos? Porque nós muitas vezes estamos nesse mundo, como o irmão já colocou na abertura aqui, nesse mundo capitalista, tenebroso, né? E a pessoa simplesmente fala aqui, não, eu creio em Deus, e nós às vezes nem falamos de Jesus para ela, né? E eu gosto que às vezes eu estou assim, eu digo para a pessoa, fala, eu creio em Deus. Você crê em Deus? Creio. Quem é Deus para você? Define Deus. Quem é Deus para você? Milhões de pessoas não conseguem definir. Não conseguem definir quem é Deus. Se embaraçam todo. Então quer dizer, não sabe quem é Deus. Então crê em quê? Então Deus é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele que enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Porque o mundo capitalista, o mundo do erro, o mundo do pecado, queridos, ele quer influenciar o homem, todos os seres viventes, estou falando do homem, mulheres, enfim, todos os seres viventes, para que eles se distanciem cada dia mais de Deus. E às vezes nós, como cristãos, nós achamos que as pessoas têm Deus e não precisam de ouvir a palavra. Porque de repente nós temos medo de sermos confrontados. Nós temos medo de não sermos entendidos, ou bem quisto, bem recebido. Mas esse versículo, ele tira nossas dúvidas, ele nos encoraja. Entende? Ele nos encoraja. Porque, né? Se alguém me ouvir, se alguém ouvir você, então está ouvindo o Senhor. Então que coisa, você está levando a palavra da transformação para pessoas. Você está levando a salvação.
Bom, mas e se alguém te rejeitar? Rejeitou aquele que você está levando. Ou quer dizer, continua vivendo na maldição. E se apenas fala que crê em Deus e não aceitou aquele que você levou, ou que é Jesus, não tem ninguém. E a Bíblia chama esse ser de pobre, cego e nu. A Bíblia chama pobre, cego e nu. E é por isso, queridos, que o homem não tendo o temor de Deus, o ser humano, estou falando no geral, ele não tendo esse temor de Deus, ele não tendo amor pelo seu próximo, então ele cai na bandidagem, porque ele não tem amor pelo seu próximo, ele não tem referência nenhuma. E daí que nós vemos essa geração que nós estamos vivendo, tão bombardeada pelo pecado, pelo erro, pela bandidagem, pelo crime, não é o que nós estamos vendo aí. Tudo que nós estamos vendo é profético, tá certo? Também prego que é profético isso, porque a Bíblia, Jesus falou que lá em Mateus 24, ele falou assim, que naqueles dias o amor de quase todos se esfriaria, não é? O amor de quase todos. E eu digo que um pai e uma mãe agora no Natal dá um presente para o seu filho, um presente, um brinquedo, um presente, uma poupança, um carro, alguma coisa, não está dando nada se não der algo da palavra de Deus para ele ou para ela. Nada. Então agora vem toda essa questão do comércio, do consumo, mas a palavra de Deus não tem, né? Então você tem ideia quantos filhos nesse Natal vão ganhar um carro e vão se matar com ele? Você tem ideia disso? Queridos, o irmão já falou aqui que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Quando nós olhamos para o capítulo 6 de Efésios, dá para colocar lá para mim, por favor? Pode parar aí, coloca lá, para a gente fazer uma segunda parte aí. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Fiquei pensando essa semana, uma palavra que é muito conhecida, já preguei várias vezes, conheço bem a palavra, mas a palavra de Deus sempre traz revelação, né? A revelação da palavra de Deus. Eu fiquei pensando assim, um pouco conturbado com tantos acontecimentos no mundo, né? Efésios capítulo 6. Vamos lá. Com calma. Vamos com calma. Eu gostaria de chamar a atenção esse versículo muito conhecido, esses versículos, né? Até porque estamos gravando e falando de libertação. Vós filhos, quem é filho aqui? Amém. Então diga, essa palavra é para mim. Amém? Essa palavra é para mim. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. A obediência pode ser de outra forma qualquer, mas se ela não for no Senhor, ela não surte o efeito completo. Está entendendo, queridos? Amém? Presta atenção, porque isso é justo. Então, espera um pouquinho aí, não muda não. Então, ser obediente, diga, ser obediente aos pais é justiça. Eu quero chamar uma coisa que essa semana martelou na minha cabeça.
Quantos jovens estão morrendo por causa das baladas, por causa das festas funk, por causa das coisas, por causa de moto, de carro? É um absurdo. Sabe por quê? Porque não obedece os pais. E já falei aqui a maldição de estar ao contrário. Então, quando não há obediência, automaticamente está na maldição. Outra palavra, tem uma torre para cair em cima. Deu para entender? Amém? Então veja bem, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Tem que conhecer a palavra. Filho e pai tem que conhecer a palavra. Amém? Porque isso é justo, é justiça. E aí quando você olha na palavra lá que Jesus é justo e justificador, Ele é justo para aqueles que acompanham a justiça da palavra. Pode pôr no verso 2, por favor. Honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com... Quantos filhos estão fora da promessa? O que nós estamos vendo de jovens morrerem. Porque até ontem, esse dia na televisão, vi a mãe disse: filha, não sai hoje, não sai. A filha saiu e morreu, foi assassinada. Parece que a mãe sabia. Entende, queridos? O que eu estou dizendo aqui não é só por causa da maldade dos filhos não obedecer, é por causa do não cumprimento da palavra. Porque nós começamos a falar que a palavra, ela tem o estágio da obediência, que entra no princípio da promessa do Senhor, e a fase contrária, que é o que vai contrário à palavra do Senhor. Então significa o seguinte: se a pessoa, se o jovem, ele está ou ela está fora do princípio da palavra ou na desobediência, ninguém segura mais jovem no tempo que nós estamos vivendo. É ou não? Eles fazem o que querem, né? Jovem de 15 anos, a gente vê aí todo mundo na televisão, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para a rua. O que está procurando? O que está procurando? Tem um versículo, queridos, que eu não sei onde está agora, diz o seguinte, eu acho que é Eclesiastes, mas eu não tenho certeza do capítulo, nada. Diz assim, ó: que de manhã o homem se levanta para a lida do seu trabalho, ganhar o pão do seu sustento do dia, e à noite as feras do campo saem para se alimentar. Quando a Bíblia fala de feras do campo, está falando de espíritos malignos. Pastor, mas por quê? Porque a Bíblia diz que a serpente se alimentará de pó, e o homem é pó. Eu não sei onde está isso, se conseguir achar, eu achei Eclesiastes. Então, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha, pode ser cristão, pode estar na igreja, pode estar fazendo o quê? Mas se não honrar o pai e a mãe, o resto não vale. Não vale nada. O filho e a filha é uma bênção na igreja, mas não honra o pai e a mãe. E aí? Honrar o pai e a mãe, ajuda eu aí. É respeitar, obedecer, né? Ser companheiro. Ajuda aí. Ajudar nas tarefas, né? Não ser negligente. Tem mais, tem muita coisa aí, né? Não ofender o pai e a mãe. Sabe por quê, querido? Seu pai e tua mãe pode ser o que for, mas sem eles você não estaria aqui. Sem seu pai e sua mãe, você não estaria aqui. Sabe o que a Bíblia entende por isso? Se você não
respeita o seu pai e sua mãe que gerou você segundo a carne, nem vai respeitar a Deus segundo o Espírito. Agora, vamos ver qual é a promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Vai lá. Para que te vá bem. Eu quero trazer uma coisa aqui. Hoje você sai para a rua e todo mundo reclama. Reclama que não sei o que o governo, que não sei o que o fulano, é que não serve, tudo. Mas essa palavra do Senhor na vida de quem obedece não tem nada a ver com esse mundo aí. Significa o seguinte: as dificuldades do mundo momentâneo, elas servem de juiz e justiça para aqueles que estão fora deste princípio. Vê se você consegue entender o que eu estou falando. Porque o irmão já colocou aqui. Você anima o outro. E a Bíblia fala, né? Que nós devemos orar uns pelos outros, animando as pessoas e não é bem palavra assim animando, mas exortando-os a permanecer na fé, na esperança. Né? Por que nós vamos aqui parar? Quem rege a nossa vida? Né? É o Senhor. Então a Bíblia vem dizer assim: para que te vá bem, para que você vá bem, você precisa comer, vestir, não precisa? Para que você vá bem, você precisa ter, né, o mínimo para viver, pelo menos, dignamente. Né? E aí vem a longevidade de dias. E viva. Agora, quando você vê jovens morrendo à torta e à direita, no começo das suas vidas, homens e mulheres morrendo de doenças infecciosas e tudo quanto é coisa, no começo da sua vida, está fora desse princípio aí. Está entendendo, queridos? Então eu quero trazer uma coisa para você, que as epidemias do mundo, elas estão ligadas à Bíblia. Pastor, mas está ligado à Bíblia? Tá, porque Deus mandou a epidemia de sapo, de rã, de mosca, do que mais? Gafanhoto. Gafanhoto. Ele tem um controle. Quem assistiu os 10 mandamentos aí, né? Viu isso? E aí, queridos, está hoje a preocupação do povo que não quer servir o Senhor, mas quer ter uma qualidade de vida. Quer ter uma qualidade de vida para poder aumentar a vida, ou um cuidado com a vida, né? Será que a vida merece tanto cuidado assim? Não sei. Eu acho que a vida espiritual merece mais cuidado do que a vida carnal. Porque a Bíblia diz assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua própria vida? Então, para que te vá bem significa ter prosperidade, ter a visão das coisas e vivas muito tempo sobre a terra. Muito tempo sobre a terra é você viver vendo sua prosperidade, é você viver vendo as coisas boas de Deus, é você poder dar tempo para você entesourar no céu, porque senão os morrer muito cedo não dá tempo. Amém? Muda, por favor, para a gente terminar aí. Agora, né? O pai fora do princípio da palavra de Deus e a mãe brigam um com o outro e provoca a ira dos filhos, né? A situação má, ou quer dizer, a finança ruim, traz discussão na vida do casal e provoca ira, necessidades, contendas. Vocês estão vendo como que a coisa é?
Então diz assim: vós pais não provoqueis a ira de vossos filhos. Pelo contrário, vamos lá. Criai-vos. Olha bem, foca lá. Vamos lá, todo mundo junto. Lá no começo. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. É uma ordem. Se nós não cumprimos essa ordem, nós estamos expondo os nossos filhos. Também nós não amamos os nossos filhos. É de mentirinha. E eles também vão nos amar de mentirinha. E vai amar o mundo de mentirinha. Amém? Mais um? Dá tempo ainda? Está terminando. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Aí entra patrão, né? Empregado, aqueles que têm autoridade. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como se fosse a Cristo. Tudo que nós fazemos, devemos fazer como se fosse para Cristo. Por quê? Porque se nós fazemos o bem por amor de Cristo, nós fazemos o bem para qualquer pessoa por amor de Cristo. Se nós fazemos o mal, nós não fazemos por amor de Cristo o mal. Porque não somos. O apóstolo Paulo diz assim: olha, eu não consigo fazer o bem que eu quero, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero. E ele fala assim, ó: e se eu faço o mal que não quero? Ele diz: não sou eu que faço. Se não é ele que faz, quem é? Hã? Quem é? Claro que é o diabo. É a raiz adâmica que faz o mal que ele não quer. Nós, muitas vezes em nossas vidas, queridos, nós queremos fazer o bem, mas nós acabamos fazendo o mal. Por quê? Porque não temos controle. Como nós não temos temor e tremor do Senhor, nós acabamos não tendo controle e acabamos deixando a nossa carne realizar o mal que nós não queríamos fazer. Quem é que nunca deixou? Todo mundo já deixou. Mas a conversão, quando a Bíblia diz assim, até que nós cheguemos à perfeição, a como ser como varão perfeito, esta mudança tem que acontecer para que nós vamos evoluindo no caráter, na mudança, na fé, a ponto de amenizando esses males que nós praticamos em nossa vida. Enquanto nós conseguimos vida longa. Por essa razão que é importante também a vida longa, porque se não tiver vida longa, né, o jovem faz muita besteira, não é? Não é isso? Nós também já fizemos. Mas a melhor maneira de tratar com o jovem não é brigando, é sentando no colo e conversando. Não é? Então ele fala assim: na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Passa outro para me ver. Fala aí. É bom isso aí, né? Não servindo somente quando está à vista, né? Para como agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vamos parar aí. Significa, Deus está vendo tudo o que nós estamos fazendo. Qualquer uma das nossas ações, não estando aqui apenas na igreja, mas lá na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, a maldade do teu coração, quando você pensa aquilo que não é bom. Então Deus sabe tudo. Então é importante que nós não façamos isso aí apenas enquanto estamos na igreja. Quando estamos lá fazendo, está tudo bem, né? Está tudo legal e tal. Não. Possamos fazer isso quando nós estamos sendo vigiados ou não, porque estamos sendo vigiados permanentemente pelo Senhor. Amém? E claro que nós vamos receber o galardão
e quando nós estamos fazendo o bem, que ninguém está vendo, né? Jesus chegou até a dizer assim, olha, se você convida só aqueles que te convidam, que recompensa você tem, né? Os ímpios também fazem assim. Amém? Então, nessa palavra de libertação, queridos, acho que a gente aprendeu bastante coisinha aí nesses versículos, né? E que nós possamos estar meditando, né? Vamos ansiar por um mundo melhor. Um mundo melhor. Eu costumo dizer que acredito isso, que todo mal que exista na terra, ela acaba sendo juiz, ela acaba sendo algozes para aqueles que estão fora do princípio da palavra de Deus. Porque eu acredito que aqueles que estão na palavra do Senhor corretamente, estão habitando no esconderijo do Altíssimo. Então, se quem está vivendo fora do princípio da palavra, né, está vivendo, tanto promovendo o mal para ser juiz contra aqueles que estão fora da palavra, como sendo termo de maldição para eles mesmos. Deu para entender isso? Amém? Então nós precisamos entender. Essas pessoas que vivem, nossos irmãos, que precisam de conversão, que vivem no caminho errado do mundo, né? Jesus falou assim, que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Então amem as suas vidas, né? E pensem na palavra do Senhor, no amor que Jesus tem dedicado para cada um. Que essa morte na cruz do Calvário, que para perdoar os nossos pecados, para que nós tenhamos uma vida transformada, ela seja válida em nossas vidas. Para que os filhos possam buscar obedecer os seus pais, os pais buscar a não exasperar os seus filhos, né? Para que nós tenhamos uma geração melhor, mais justa e mais amável. Em nome de Jesus. Nós vamos colocar em pé e vamos orar. Quero lembrar que dia 17 nós estamos marcados para ir para Guariba. Dia 17 é um domingo. Vai ter culto normal aqui, mas lógico vai ter bem menos gente, porque vai bastante gente para lá. Mas quem fica aqui vai estar realizando o culto aqui, não é? E nós vamos estar indo para Guariba no dia 17, é um domingo, tá? O culto lá é 19h30, é isso, irmão? E nós vamos ter que sair daqui 6 horas, pelo menos 18 horas, para poder dar tempo para a gente chegar lá, amém? Não ir correndo, às vezes está chovendo, o tempo, a gente precisa tomar um cuidado, né? Então, aqueles que tiverem no coração de ir para Guariba no dia 17 de dezembro, né? Já precisam estar aí dando o nome, já ir fazendo uma lista aí, viu? Com a Letícia, com o Bruno, com a Terezinha, já vamos fazendo aí, né? Uma lista com a Vanessa, né? Para que a gente vá se programando aí, para não ficar para a última hora, tá certo, queridos? E vamos estar falando aí, né? Tem mais algum recado aí, irmão? Os convites? Tá. Então eu vou falar depois. Vamos orar primeiro, amém? Nós vamos orar. Vamos interceder por essa geração, queridos. Senhor nosso Deus, nós clamamos por essa geração, da qual nós fazemos parte, e que nós queremos pregar o Teu Evangelho, a Tua palavra de salvação, de vida, de transformação para essa geração. Que o Senhor venha abrindo os olhos espirituais, olhos espirituais. O Senhor venha quebrando as cadeias, derrubando as muralhas, despedaçando, Senhor, todas as maldições que existam nessas famílias, nessas vidas, e que essas vidas abram, tenham as escamas dos olhos tiradas, para ver a Tua bênção, a Tua paz, para ver a Tua vontade, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que essas famílias Te conheçam a Ti como único Senhor Salvador. Senhor, nós Te clamamos em nome de Jesus. Que a Tua graça soberana, maravilhosa, ela seja, Senhor, repartida a cada vida nessa geração. Te pedimos em nome de Jesus. Encoraja as nossas vidas, Senhor, para levar o Teu Evangelho, para pegar a Tua palavra, para, Senhor, sem temor nenhum do mundo, levar a Tua palavra onde quer que nós estejamos. E assim, Senhor, glorificar o Teu nome, que é santo, que é tremendo, que é maravilhoso. Oramos pela Tua igreja na terra, Senhor. Igreja de norte a sul, de leste a oeste. Igreja, Senhor, também que clamamos que o Senhor traga sabedoria para a Tua igreja nesses dias. Traga, Senhor, a Tua revelação, aquilo que Tu queres nesses dias, Senhor, para a Tua igreja. Te pedimos em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo,
O amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a doce presença, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós e convosco, permaneça para sempre. Amém. Amém. Receba em nome de Jesus. Deus abençoe você, tenha uma semana de vitória.